Fala aí, galerinha do sétimo ano. Vamos lá para o nosso penúltimo conteúdo do terceiro bimestre, escravidão e resistência. Eu falei com vocês sobre semana passada, né, sobre a economia açucareira e como a economia açucareira foi se formando durante esse período, durante esse tempo, né? Escravidão de indígenas até chegar à escravidão de negros vindo da África, né? E a gente vamos entender a escravidão no período colonial, né? O funcionamento do tráfico dos africanos, né? Identificar as formas de resistência das populações escravizadas, tanto resistência indígena, tanto da resistência negra. Como eu falei com vocês do sistema de plantation, que foi a base da economia colonial do Brasil, né, é importante a gente tem que compreender que essa base somente conseguiu se consolidar, pois a escravidão foi o principal pilar da mão de obra escrava, né, que obteve presente todo o processo colonial do Brasil. E durante essa prática, toda a experiência imperial brasileira, a escravidão, gente, ela mostrou uma prática extremamente cruel e desumana, e o Brasil, né, experimentou as consequências dessa prática que durou 300 anos. A desigualdade social, discriminação racial, toda essa experiência escravocrata, tá? Dentro do Brasil colonial e imperial. Tá? O início da escravidão, gente, se deu, né, na América Portuguesa, que teve início mesmo período Portugal, decidindo ocupar definitivamente o Brasil, né, a partir de 1530, por aí. A gente sabe que até 1530 a coroa portuguesa lucrou com o Brasil através da exploração de pau-brasil. Nesta primeira atividade econômica, os portugueses contavam, tá, com a mão de obra indígena para realizar a extração do pau-brasil, né, o corte da madeira e o transporte até as feitorias. O que eram as feitorias? As feitorias eram construídas pelos portugueses ao longo da faixa litorânea da América Portuguesa, eram entrepostos comerciais, tá? E armazenavam as toras de pau-brasil extraídas e transportadas pelos indígenas. Desta forma, gente, as embarcações portuguesas atracavam no litoral da colônia, tá? E retiravam o pau-brasil disponível nas feitorias e comercializavam no continente europeu. Estas feitorias, né, existiam em 3 grandes lugares, que foi na América Portuguesa, que foi em Porto Seguro, na Bahia, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e Iguaraçu, em Pernambuco. A relação de trabalho entre os nativos se desenvolveu através do escambo, que eu falei com vocês no outro vídeo. Tá? Nessa relação, os indígenas eles extraíam o pau-brasil e transportavam até as feitorias e em troca recebiam utensílios como facas, machados, espelhos e outros tipos de utensílios. Ok? Na década de 1530, gente, quando o sistema de capitanias hereditárias foi implantado pela coroa portuguesa, o cultivo de cana-de-açúcar começou a se desenvolver nas capitanias de São Vicente e Pernambuco, diante desse cenário onde a cana era cultivada em grandes propriedades do latifúndio. Okay? O escambo não era a forma de trabalho ideal. O cenário marcou então o início da utilização de mão de obra escrava. Tá? Vamos falar sobre escravidão indígena do Brasil colonial. Essa capa é de um livro, tá? Da Ana Lemos, Maiara Massi e Manuela Gonçalves, ok? Escravização indígena. A demanda dos braços, gente, para trabalhar nos extensos canaviais era grande. Dessa forma, os portugueses decidiram escravizar a população nativa, única população disponível para trabalhar nas lavouras. Tá? No entanto, gente, esse processo de escravidão da população indígena acabou sendo conturbado pelos colonos que esperavam, né? Por isso, porque apesar de todo o esforço da colônia portuguesa em promover a escravização da população nativa, tal prática acabou não funcionando, tá? De acordo com o esperado. A adaptação dos nativos, gente, nas grandes lavouras foi problemática, pois dessa forma de trabalho intensivo e compulsório não fazia parte da cultura desses povos, tão acostumados a trabalhar de acordo com a sua subsistência. Ok? Além disso, a Igreja Católica tem um papel importante nesse processo.
Tá? Os padres jesuítas e os colonos estavam em constante conflito, isso porque os padres missionários eram contra a escravização dos indígenas, acreditando na possível conversão destes ao catolicismo. Por isso que justificava que o trabalho indígena não deveria ser desempenhado apenas nas missões, né? Uma vez fazia parte do processo de evangelização, porque o indígena ele era fácil de ser convertido ao catolicismo, e o negro não, né? O negro já trazia a marca na pele, né? Eles acreditavam isso naquela época, né? Ou seja, o indígena, por mais que ele seja não tinha crença, ele era fácil convertido, podemos dizer assim, né? Outro fato também que contribuiu diretamente para o fracasso da escravização dos povos indígenas foi a resistência indígena. O indígena ele não aguenta, né, muito trabalho forçado como o negro aguenta. A massa muscular do indígena é diferente do africano, né? Ou seja, o indígena ele não aguentava tomar paulada. O negro já aguentava o sol ardente, a chicotada, aquele esforço, todo aquele processo que a gente já sabe, né? Toda aquela animalização, né? Toda aquela coisa horrenda que a gente sabe que teve aqui no Brasil, né? Teve resistência, né? Foi resistência indígena, e os povos nativos conheciam o território brasileiro melhor do que os colonos. Por isso eles ocorriam constantes fugas para as florestas, onde dificilmente eram encontrados. Apesar de todos esses fatores, gente, que a gente conhece, né, é importante ressaltar que a população indígena não deixou ser escravizada, ok? A população indígena ela teve as investidas dos colonos, que continuaram inclusive através dos bandeirantes, né? Que a gente vai ver mais à frente o que era, tá? E os conflitos entre os colonos, os bandeirantes e os jesuítas se tornaram cada vez mais intensos. A coroa portuguesa não queria desistir da escravização indígena. Tá? A resistência indígena, gente, os colonos portugueses insistiram por muito tempo na dominação dos povos indígenas. No entanto, os povos indígenas, né, a gente pode destacar que nunca aceitaram passivamente as tentativas de dominação entre os povos indígenas se desenvolveu através das fugas, né, dos aldeamentos, das missões, das lavouras, da defesa de suas aldeias e dos ataques das vilas e fazendas. Aqui está a extração de pau-brasil, povo indígena, sendo que o povo indígena, felizmente, conseguiu se libertar, mas muitos morreram. Agora vamos falar sobre o tráfico de africanos escravizados, tráfico forçado. Né? Gente, olha só, o tráfico é o primeiro grupo, né, a ser utilizado como mão de obra escravizada dos canaviais foram os indígenas, como eu falei com vocês. Só que para escravizá-los não era simplesmente fácil, né? Ao invés dos nativos, eles eram acostumados com o modo de vida nômade e que não se adaptavam facilmente ao trabalho agrícola forçado. Além do mais, quando as tribos da atividade agrícola era praticada, cabia às mulheres a tarefa. Eu destaco isso, que isso é muito importante. Também porque conheciam a região, inclusive os interiores nativos conseguiam fugir dos canaviais com muita facilidade. Eu coloquei isso aqui, os escravos vindo da África para cá, né? Porque eu cito para vocês, né, que os escravos, né, assim como a coroa portuguesa, que optou pela escravização dos negros africanos e seus descendentes nascidos na América Portuguesa. Portugal já utilizava o trabalho entre o grupo nas suas colônias no Atlântico, com a Ilha da Madeira, tá? Como na Ilha da Madeira, nos Açores, no Cabo Verde. Além do território europeu metropolitano, tá? Em Lisboa já havia uma quantidade significativa de africanos escravizados e seus descendentes. Nesse cenário, Portugal lançou o tráfico negreiro para buscar mão de obra em grande escala. A coroa portuguesa já dominava o comércio de africanos escravizados, pois já possuíam feitorias na costa do continente africano. Desta forma, não foi uma tarefa difícil de adquirir indivíduos capturados para trabalhar forçadamente no Brasil. Os africanos escravizados, gente, chegaram à América Portuguesa a partir de 1550, tá? As principais rotas do tráfico negreiro foram em Guiné, Minas, Angola e Moçambique. Tá? Os escravizados eram comercializados na costa africana e eram capturados em guerras tribais que possuíam esse objetivo. Ok?
A gente também pode se referir à América Portuguesa, aos principais portos que recebiam os africanos escravizados. Porque aqui nessa imagem está mostrando bem que foi em Salvador, né, onde a mão de obra era direcionada para o engenho do açúcar, as lavouras do tabaco e algodão. No Rio de Janeiro, a partir do século XVII, passou a ser direcionada a mão de obra escravizada para regiões mineradoras do Sudeste, ok? O trabalho escravo, né, durante o período colonial, o trabalho dos africanos escravizados concentrou nas grandes complexos açucareiros. O trabalho dos engenhos era duro, exaustivo e penoso pra caramba, né? E a jornada diária de trabalho era aproximadamente de 20 horas por dia, tá? Os escravos eles trabalhavam em todas as etapas da produção açucareira, do plantio ao refinamento. Estimava-se também que o trabalho nas moendas tenha sido mais difícil e perigoso, resultando a perda dos dedos e das mãos, né, por muitos escravos. A vida do escravo na sociedade colonial não era fácil. Além do trabalho desempenhado na produção açucareira, os escravos africanos também eram utilizados nos serviços domésticos. Os colonos acreditavam que o trabalho doméstico era degradante para eles, né? Por isso que eles colocavam os escravos para fazer esse tipo de coisa. Também em pequenos serviços urbanos, como venda de excedentes da fazenda e prestação de pequenos serviços. De uma forma geral, gente, o trabalho do africano escravizado era extremamente difícil e exaustivo. Não havia remuneração, visto que era um trabalho forçado. Além de tudo, os escravos ainda recebiam diversos maus-tratos. A violência contra o africano escravizado parecia de maneira simbólica, com a separação de uma família capturada e a proibição de professar a sua fé. E principalmente de maneira explícita, com alimentação e habitação precárias e os castigos físicos, violências sexuais e entre outros tipos de maus-tratos. Tá? Resistência escrava. Eu coloquei aqui o quilombo, porque o quilombo é um símbolo de resistência escrava, né? Porque apesar de todo o cenário de maus-tratos que envolvia os africanos escravizados, estes jamais sucumbiram-se, né, à condição de escravizado, né, sem resistirem. Não existe alguém ser maltratado sem uma resistência. Assim como os indígenas africanos também utilizavam diversas estratégias de resistência e sobrevivência durante o período colonial. Entre as diversas formas de resistência da população negra escravizada, também eles possuíam também destacada desobediência e revoltas contra os senhores e os feitores. As fugas coletivas e individuais, a má execução do trabalho, entre outras formas de resistir à condição de escravidão. No entanto, a principal forma de resistência dos africanos e dos afrodescendentes escravizados foi a formação de quilombos e mocambos. Tá? Esses locais surgiram na segunda metade do século XVI, quando intensificou o tráfico negreiro e com o objetivo de abastecer a mão de obra dos engenhos. Era basicamente locais que reuniam os escravos fugidos. Gente, mocambo e quilombo têm a origem dos idiomas africanos, tá? Significa esconderijo, enquanto a segunda se refere a espécie de acampamento militarizado. Ok? Eles eram encontrados pelos feitores das fazendas, né? E a sobrevivência nos quilombos se dava através do cultivo de diversos gêneros agrícolas, trocas comerciais com a população livre em torno de ataques e saques aos engenhos da região. Eu também quero destacar para vocês que os quilombos não agrupavam somente africanos escravizados, embora fosse a maioria, os quilombos também recebiam e acolhiam indígenas fugidos também das mãos de senhorzinho. Tá? As pessoas marginalizadas como mestiços, livres e brancos e pobres, na história do Brasil colonial e imperial, gente, existiam alguns quilombos muito importantes, como o quilombo da Jabaquara, tá? E o quilombo do Leblon, né? O quilombo Buraco do Tatu e o mais importante de todos, o quilombo dos Palmares. Tá? Palmares foi o maior quilombo estabelecido na América Latina. De acordo com os estudos dos historiadores, gente, o local do refúgio dos quilombos dos Palmares chegou a receber aproximadamente 20 mil habitantes. Tá? 20 mil habitantes. Ou seja,
entre os africanos e os afrodescendentes e índios marginalizados também. O quilombo surgiu no final do século XVI e estava localizado na capitania de Pernambuco, nas fronteiras entre as atuais estados de Alagoas e Pernambuco, tá? Formados por diversos mocambos, tá? Como é possível observar nesse mapa que eu coloquei aqui para vocês aqui na frente, né? Dos escravos vindo de lá, ok? A segurança era sólida, organizadora, tá? Inclusive com torre de segurança por monitoramento em torno do lugar, tá? As principais lideranças de quilombo que a gente pode citar também do século XVII destaca-se Gangazumbá e Zumbi dos Palmares, né? O primeiro fazia parte da linhagem real do Reino do Congo, uma vez era filho da princesa Aquautenu, tá? Capturada e vendida como escrava ali, que liderou o Palmares por décadas até a sua morte. Zumbi, afrodescendente, já nascido na capitania de Pernambuco, assumiu a liderança do quilombo após a morte de Gangazumba, ok? O quilombo dos Palmares, gente, causava um constante temor nos senhores do engenho da região. Uma vez ameaçada, a fuga dos escravos era maior à medida em que o quilombo se tornava conhecido. Por isso, Palmares sofreu diversos ataques ao longo de toda a sua existência. Até uma expedição de bandeirantes, organizada no final do século XVII e liderada por Domingos Jorge Velho, é responsável pela morte de Zumbi dos Palmares e destruição do local. A gente considera que o quilombo dos Palmares chegou ao fim em 1695, tá? Com a morte de Zumbi, porém a resistência quilombola na região continuou até o século seguinte, ok? Galera, a atividade, página 257, 258, 259, 260, já estou disponibilizando o gabarito para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19 e 20. Gente, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tô morrendo de saudade de vocês. Se cuidem.